Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículo 11. Neemias 8, 11. Série Neemias, tema de hoje: não vos entristeçais. Não vos entristeçais. Neemias capítulo 8, versículo 11. Bendito seja Jesus. Você que está assistindo esse vídeo nesse momento, curta, comente, compartilhe, mande para algum amigo seu e ajude o Evangelho a ser propagado, avançado na terra para a glória de Jesus. Neemias capítulo 8, versículo 11 vai dizer assim: e os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então, os levitas aqui agora, eles cumpriram um pouco o papel de profetas, porque eles deram direção para o povo, porque, pelo que nós lemos no texto e entendemos, o versículo anterior fala: comei das gorduras, bebei das doçuras, enviai para aqueles que nada têm, e a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a ordem era para o povo se alegrar, mas o povo continuava se entristecendo e chorando demasiadamente, eu entendo. Por quê? Os levitas chegam até de uma forma um tanto quanto dura e falam: calai-vos, né? Hoje é dia de alegria. Olha que forte que eles falam. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. O que eu entendo nesse texto? Que na verdade o povo estava chorando de uma forma demasiada. Não era um choro totalmente aquebrantado, mas estava tendo um pouco de exagero. Você notou aquela pessoa que não é uma regra, porque eu já vi pessoas que realmente amavam o familiar e não tinham tomado essa atitude, mas uma grande parte é aquela pessoa que às vezes vai no enterro de um familiar e ela desguela de chorar, e ela grita: pai, mãe, tio, chora muito. A maioria, não todos, não podemos generalizar, mas a sua maioria era aquela pessoa que não fez nada por aquele que morreu, e naquele momento vem para alguns o arrependimento e para outros o remorso, né? Arrependimento, mudança de atitude por aquilo que a pessoa fez e quer começar a fazer o correto, e remorso é a dor de não ter feito o que devia fazer e continua fazendo. Provavelmente aqui no meio do povo havia muitas pessoas com remorso, porque elas tinham tido uma vida errada, adoraram falsos deuses, ficaram 70 anos no exílio e estavam aqui agora junto com o povo fazendo escândalo. E a ordem de Esdras com os levitas era o quê? Chega de pranto, chega de choro. Agora não é mais hora de fazer escândalo, querer provar algo para Deus. Agora acalma, respira, vamos agora nos alimentar, vamos agora continuar esse culto e depois então nós vamos dar continuidade no que Deus está direcionando. Então, o primeiro ponto aqui é que possamos ser aqueles que despertam o povo para se alegrar. Porque o povo aqui, eles estavam querendo insistir em estar triste, no momento que não era mais de tristeza, era momento agora de alegria. Os próprios levitas, Esdras, estavam dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. Então, era um estado de espírito que eles tinham que gerar. Da mesma forma, muitas das vezes é na nossa vida. Nós estamos em um estado, em um momento que nós não estamos com alegria. Às vezes nós estamos angustiados. Às vezes vem aquele vazio dentro da alma. Às vezes vem aquele peso espiritual sobre nós. E qual é o nosso desafio? Nos alegrar. Qual é o nosso desafio? Gerar essa alegria dentro de nós e gerar essa alegria na vida de outros. Por isso que o tema hoje é: não vos entristeçais. Tudo que o inimigo quer, querido, é fazer que nós venhamos estar dentro da igreja e viver uma vida triste, ver uma vida deprimida, ver uma vida desanimada. A pessoa do mundo com uma alegria falsa, e nós dentro
dentro da igreja que deveríamos ter alegria verdadeira, está mais triste com aquele que está no mundo condenado ao lago de fogo de enxofre. Então, nós temos que falar para Deus: Deus, me ajuda a ter o que a palavra fala, a alegria da salvação. Foi como a presbítera falou aqui, o privilégio de nós um dia irmos morar no céu, na eternidade. Sabe, hoje mesmo eu estava falando assim com quem era no serviço. Não, foi ontem mesmo na conversa, o meu filho inclusive ficou um tempo lá, fiquei feliz. E ele falou de eternidade, eu falei: então, Michael, você falou a palavra correta, eternidade. E hoje também no trabalho também, não sei com quem estava falando, entrou nesse assunto também, eu até comentei lá. Então, o que é eternidade? É um tempo sem fim. Aí muitas pessoas, elas dão o sangue, elas matam, elas roubam, elas passam para trás, tudo para ter uma boa condição nessa vida, sendo que essa vida é um tempo estourando aí 100 anos. Normalmente a pessoa, quando chega a 100 anos, ela já está ali capengando, já não tem nem força direito para desfrutar aquele tempo de idade. Então, as pessoas lutam tanto para algo que não é nada. Que a hora que acabar essa vida nessa terra, e se a pessoa não tiver a salvação, será só choro, tormento e ranger de dentes. Então, o que o Senhor quer para mim e para você? Que nós venhamos ter uma vida de ânimo, que nós venhamos ter uma vida de alegria, que nós venhamos ter uma vida de superação contínua, que não é fácil. Mas quando vir o desejo, quando vir a vontade de nós murmurarmos, reclamarmos pela vida que estamos passando, nós falamos: não, mas a palavra de Deus fala para nós nos alegrar. Eu vou me alegrar. Eu não vou deixar a tristeza me pegar. Eu não vou deixar o medo, a vergonha, a angústia me parar. Eu vou me alegrar, e como se não bastar, eu vou me negar a passar negatividade. Eu vou me negar a passar tristeza para alguém. Sempre que alguém chegar perto de mim, eu vou passar para aquela pessoa força, ânimo, paz, mesmo que de repente eu não esteja com esse ânimo todo, mesmo que de repente eu não esteja com essa alegria toda, mas eu vou buscar levar para as pessoas a alegria. Sabe por quê, querido? Eu dou o que eu tenho. Aleluia. Eu dou aquilo que eu gero. Quando eu vou passar uma palavra de ânimo para uma pessoa, às vezes nós não entendemos, mas às vezes aquela palavra de ânimo que eu estou falando para alguém é aquela palavra que eu precisava que alguém falasse para mim. E de repente ninguém veio e deu aquela palavra de ânimo para mim, mas eu dei aquela palavra de ânimo para a pessoa, e aquela mesma palavra que eu estou dando para aquela pessoa, eu estou usando para mim mesmo. Aleluia. Quando às vezes você vai aconselhar uma pessoa, e você começa a falar com aquela pessoa uma palavra que depois você pensa: meu Deus, eu estou falando comigo mesmo aqui. Então, primeiro ponto, que possamos ser aqueles que despertam o povo para se alegrar. Quando das vezes as pessoas chegam perto de nós e vão dizer: a minha vida não tem mais jeito, eu não tenho motivo para me alegrar, eu não tenho motivo para ser feliz, eu não tenho motivo para viver. E Deus vai derramar, está derramando sobre nós uma capacitação no céu para dizer para as pessoas: você tem motivo sim, porque você é especial para Deus. Você tem motivo sim, porque Deus tem um propósito na tua vida. Você tem motivo sim, porque ainda eu quero fazer coisas poderosas na tua vida. Os levitas estavam dizendo para o povo aqui: calai-vos, agora é hora de se alegrar. Esse é o dia santo, é o dia do Senhor. Não vos entristeçais, porque o mundo, querido, a circunstância que nos cerca, tudo quer nos dar motivo para nos entristecer. E queira ou não queira, nós temos que pedir para Deus: Senhor, forja o meu caráter para eu ser valente, forja o meu caráter para eu ser forte, forja o meu caráter para que a circunstância não venha parar a minha vida, para que a circunstância não venha me brecar, mas que eu a cada dia mais venha receber ousadia, coragem e ânimo do Senhor, para ser um que vai e leva a alegria, leva a paz, leva a felicidade e leva a força. Não podemos, querido, como servos de Deus, termos menos alegria do que uma pessoa do mundo. Se nós fomos escolhidos para herdar a eternidade, como nós podemos viver uma vida triste se o céu nos espera? Não, nós temos que viver uma vida feliz, alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia.
O 12 vai dizer assim: então todo o povo se pôs a comer e a beber, enviar porções e fazer grandes festas, porque entenderam a palavra que lhes fizeram saber. Olha que poderoso, esse versículo é muito poderoso, querido. O final desse versículo vai dizer o quê? Por quê? Por que motivo eles estavam festejando? Por que motivo eles estavam comendo? Por que motivo eles estavam enviando porções? Esse 12, ele conclui o 10, que no 10 falou o quê? Comei das doçuras, comei das gorduras, bebei das doçuras, enviais porções para aqueles que nada têm e alegrai-vos no Senhor. Agora no 12, o que eles estão fazendo? Eles estão cumprindo o que foi falado para eles no 10. Então, depois dos levitas, de certa forma, um pouco corrigi-los, um pouco exortá-los, eles entenderam e começaram então a praticar a palavra. No final, falar, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Então, o segundo ponto é, quando nós entendemos a palavra, podemos viver a fartura do Senhor para a nossa vida. Por que muitas pessoas não vivem a fartura do Senhor na sua vida? Porque elas não entendem a palavra. Não basta você ler a palavra. Você tem que fazer que essa palavra ela se torne viva na sua vida. Você tem que trazer essa palavra para o seu ser e começar a vivenciar ela. E como eu vivencio a palavra? É simples. Se a Bíblia fala, se alegrai no Senhor, eu vou lutar para viver uma vida alegre e feliz. Se a Bíblia fala, perdoa o seu inimigo, eu vou lutar todos os dias para perdoar aquele que me faz mal. Se a palavra fala, eis que eu curo, eu saro, eis que eu levei sobre o Senhor dizendo, eis que eu levei sobre si todas as nossas dores, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Se Ele trouxe cura, se Ele profetizou cura, se Ele é a própria cura, eu tenho que tomar posse da cura para a minha vida. Então, qual é a evidência que eu estou entendendo a palavra? Quando eu estou praticando a palavra na minha vida. Você vê que quando eles começaram a praticar a palavra, quando eles entenderam então a palavra, o que aconteceu? Segundo ponto, quando nós entendemos a palavra, podemos viver a fartura do Senhor para as nossas vidas. O 12, então todo o povo se pôs a comer, a beber. Eles não só comeram, eles não só beberam, eles não tiveram só para eles ainda enviaram porções. Quando nós entendemos a palavra, Deus vai suprir o nosso comer, o nosso beber, e ainda vai nos dar a condição para enviar para aqueles que não têm. Olha que profundo, querido. Nós a fazer grandes festas, porque entenderam a palavra que lhe fizeram saber. Então, o nosso desafio é entender a palavra. O nosso desafio, e o que é esse entender a palavra? Entender a palavra, nós podemos colocar ela como praticar a palavra. Praticar a palavra não é fácil. Praticar a palavra é um desafio. Nos dias de hoje, quando pessoas endemoniadas estão dizendo para reescrever a Bíblia, né? Como nós temos aquela Xuxa lá, né? Então o que acontece? Antes disso, um pastor, que se diz pastor, que é um desviado, ele que veio primeiro com essa conversa fiada. E o que é isso? São pessoas que encontram dificuldade em entender a palavra. Porque o que é entender a palavra? Entender a palavra é praticá-la. Por isso que eu sempre uso esse versículo aqui na igreja, que é Tiago, quando ele fala, não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Porque ouvir a palavra, muitas pessoas aí no mundo ouvem. Quando você fala, você crê em Deus, a pessoa fala, creio. Satanás também crê, até treme. Mas qual que é a diferença então? A diferença é que Satanás não pratica a palavra. Então, quando nós praticamos a palavra,
aí isso é uma evidência que nós estamos entendendo a palavra. E quando nós estamos entendendo a palavra, aí, vivendo a palavra, a fartura, ela vem automaticamente, naturalmente. A Bíblia fala em Deuteronômio, querido, que as bênçãos nos perseguirão. Quando que isso acontece? Se me ouvires e me obedeceres. É condicional. Há uma condição para que nós possamos viver isso. Se me ouvires e me obedeceres. Então, se me ouvires, primeiro ponto, você tem que ouvir, é lógico, para você entender, você tem que saber. Mas se me ouvires e me obedeceres, você comereis o melhor dessa terra. Então é condicional. Eu quero comer o melhor da terra, então primeiro eu tenho que ouvir e tenho que obedecer, praticar a palavra do Senhor. Aí então é liberado para mim o sobrenatural de Deus. Aí então é liberado para mim a abundância. Então é liberado para mim a prosperidade. Então é liberado para mim a felicidade. Então é liberado para mim a alegria. Então é liberado para mim a autoestima. Então é liberado para mim o domínio próprio. Então é liberado para mim o autocontrole. Então é liberado para mim todas as coisas. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer: como ele consegue? Como ela consegue? Aí eu e você vamos olhar para eles e vamos dizer assim: é através disso aqui, a palavra. É a palavra que me sustenta. É a palavra que não me deixa desesperado. É a palavra que não me deixa ficar depressivo. A irmã estava falando aqui sobre a depressão. Eu também posso falar isso porque eu também passei por isso. E o que não me fez eu me pendurar numa corda, que quando eu estava também passando por uma depressão, o que vinha eu olhava e me via pendurado numa corda, e Satanás falava no meu ouvido: essa é a solução para a sua vida. Só que Deus é tão poderoso, querido, que Ele nunca coloca você no meio de uma guerra, se não for para através dessa guerra Ele forjar o seu caráter, para você abençoar, curar e libertar o outro. Nessa mesma época tinha um rapaz que sempre ia na livraria que eu tinha, e nós conversando, falando das lutas, falando da guerra, e ele não sabendo o que eu estava passando. Ninguém sabia, nem a minha esposa. Em certo momento ele falou assim: nossa, a vida não é fácil, né, rapaz? Às vezes o miserável, o infeliz lá, coloca os pensamentos contrários na cabeça da gente, né? Eu falei: como coloca? Só que a gente tem que ser mais forte do que o pensamento que ele coloca. E a gente tem que vencer. Falou: é verdade, rapaz. Eu estava olhando para o Caio assim, vendo os pensamentos errados na minha cabeça. Olha para você ver. Ele não sabia o que eu estava passando. Eu falei para ele: mas isso aí é Satanás, que ele vem contra nós, ele sabe que... E é isso que eu estava falando mais agora. Às vezes você vai dar palavra para as pessoas, que aquelas palavras que você está dando para alguém, aquelas palavras que alguém precisava dar para você. E não teve a pessoa que teve a palavra para te dar, mas o próprio Espírito Santo, através de você mesmo, faz você falar para alguém aquilo que precisava você ouvir. E eu falei para aquela pessoa: mas isso é Satanás, querendo tirar o propósito de Deus na sua vida. E quando eu falava para ele, parece que eu sentia aquele impacto assim. É verdade mesmo. Eu repreendi, eu orei lá e caiu por terra. Eu falei: tá vendo? Deus é maravilhoso. E ele nem sabia que aquilo que ele estava passando também estava. Então, ou seja, vencer os desafios da vida através do acreditar na palavra de Deus, que Ele nos sustenta, que Ele nos põe de pé, que Ele não deixa nós desanimar, que Ele nos faz mais fortes do que até aquilo que nós não imaginamos ser. Às vezes o Senhor nos coloca em meio de lutas que nós falamos: Senhor, eu nunca imaginei passar por uma luta dessa. Eu nunca imaginei passar por uma guerra dessa que eu estou passando. E que Deus fala para nós nesse momento: você nunca imaginou, mas se eu permitir você estar nessa guerra, é porque eu estou forjando o seu caráter, estou te capacitando para você sair dela mais forte. Hoje eu ouvi uma voz masculina aqui no microfone, que não era da presbítera. Eu creio que era Deus liberando uma unção. Eu creio que era Deus liberando cura, restauração, milagres, prosperidade, crescimento. Então o que nós temos que fazer nesse momento? O que os levitas, Esdras, aqui, se alegrai, não vos entristeçais. Pula a fase. O problema é que às vezes vem dificuldade, vem a luta, é igual no videogame, né?
A pessoa para naquela fase, não sai daquela fase. Pula essa fase. Ah, mas é difícil, pastor. Pede habilidade para Deus. O Senhor me dá habilidade, não vou ficar preso nessa fase, não. Eu vou pular essa fase. Essa fase não vai me brecar. Nem que sempre você entrar no jogo, naquela parte que não é a parte direta do jogo, nem sempre você entrar naquela parte lá que você já começa lá na outra fase. Até você conseguir chegar no começo e ultrapassá-la. Fazendo um paradoxo aqui, um comparativo. Então nos intercessais. Não deixais que a tristeza te pare, me pare, nos pare. Nós somos mais fortes que a tristeza, porque aquele que nos gerou foi aquele que venceu a tristeza na cruz do Calvário. Quando ele tinha motivo para nos abençoar, nos amaldiçoar, ele nos abençoou. E ele disse: Senhor, eles não sabem o que fazem, nos perdoa. Ele tinha motivo para falar: esses miseráveis, esses humanos malditos, Pai, me tira dessa coisa agora e que morra toda essa turma mesmo. Não. Ele padeceu por mim e por você. Ele sofreu. E a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança dele. Jesus Cristo diz que tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque ele estava dizendo que se ele venceu, nós também vamos vencer. Ele deixou ali a chave. Ele deixou ali a direção. Ele deixou ali o caminho através da vida, do sacrifício e da entrega dele. E no 13 vai dizer assim: e no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, o sacerdote, os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. Então, os levitas, Esdras, os sacerdotes, todos, eles se atentaram para a palavra da lei. Eles estavam todos ali focados na palavra da lei. Mas é interessante que quem estava aqui? Os cabeças. Então Deus está falando para mim e para você que Ele quer nos colocar como cabeça, como também já fala lá em Números ou Deuteronômio, não vou lembrar agora corretamente, mas lá fala que o Senhor nos coloca por cabeça e não por cauda. O mundo quer que nós venhamos viver andando por aí como cauda. Lembra aquele desenho do Pica-Pau? Agora que o Senhor está trazendo essa comparação. Lembra daquele urso lá que quando ele ia lá tentar pegar alimento da turma lá, ele fazia aquela cara de tristeza, abaixava aqui o quadril e ficava todo marimbundo lá, pedindo alguma coisa? Ilustra muito bem a forma que o diabo quer que nós fiquemos. Nós devemos ser cristãos dentro da igreja, mas assim, dentro do jeito que parecendo um derrotado, a pessoa olha e fala: o quê? Eu fui para a igreja para ser daquele jeito? Não, eu vou tirando minhas pilhas, cheirando minhas farinhas, que eu fico mais alegre esse daí. Então, ou seja, nós temos que ter alegria, nós temos que ser cabeça. Não, eu sou cabeça, eu sou servo do Senhor, eu posso estar nesse local, mas eu não sou dessa forma. Eu posso estar passando esse momento, mas eu vou vencer esse momento. A minha visão é diária, eu já estou vendo lá na frente, eu já estou vendo a mudança, eu já estou vendo a transformação, eu já estou vendo a cura, eu já estou vendo o milagre, eu estou vendo a prosperidade. Eu não sou assim, eu não vivo assim, eu estou vendo o sobrenatural. Aleluia. Terceiro e último ponto. O dever dos cabeças é levar os seus a entender, a obedecer o livro da lei. Então, Deus nos coloca como cabeça para levar as pessoas, os nossos familiares, os nossos amigos, a entender o livro da lei, a entender a palavra. Por que você acha que a Bíblia fala que nós somos cartas de Deus? Porque antes de a pessoa ler a Bíblia, ela vai nos ler. Porque muitas vezes a pessoa não vem para a igreja, aquela fala que é crente lá, ó. Mas sabe o que ele está fazendo? É lógico, nós somos perfeitos, temos nossas falhas, temos os nossos erros, mas nós fomos os cabeças que levam as pessoas a entender a palavra de Deus. Vai chegar um momento que a pessoa vai entender: ele não é perfeito, ele tem os seus erros, ela tem os seus erros, mas ele sempre está se esforçando para estar na casa do Senhor. Ele sempre está se esforçando em obedecer a palavra. Ele está sempre se esforçando em temer a Deus. Ele erra, mas ele se arrepende e continua na presença de Deus. Então, antes a pessoa ler a Bíblia, ela vai nos ler.
que ela não vai ter o entendimento da palavra. Então, através das nossas vidas, as pessoas vão começar a ter o entendimento da palavra e falar: se ele mesmo errando, falhando, persevera buscando o Senhor e consegue vencer, eu também vou conseguir. Então, que Deus está falando para mim e para você, o dever dos cabeças, Deus está colocando por cabeça, não por cauda, é levar os seus a entender e obedecer o livro da lei. Sabe o que é isso também, querido? Ontem, quando nós estávamos lá na comunhão, lá, Jonas, meu filho sentou lá, começou a falar com a gente. Eu fiquei muito feliz ali, né, dele ter sentado, conversado com a gente ali, participar da comunhão. E Deus falou no meu espírito assim, naquele momento: você está aprendendo a esperar o meu tempo. Você está aprendendo a, como diz o louvor lindo, nós louvo aí, né? Deixa eu fazer do meu jeito. Sabe qual é o nosso problema? Em alguns momentos da nossa vida, que nós queremos fazer do nosso jeito. A pessoa não se converte, nós queremos obrigar a pessoa a se converter. A pessoa ainda não abriu o coração, nós queremos obrigar a pessoa a abrir. É tudo um processo, querido. Pregue a palavra, fale a palavra, obedeça a palavra, pratique a palavra. Pastor, eu tenho feito tudo isso e a pessoa não quer ouvir. Vai doer, vai machucar, mas nós temos que fazer como cabeça, passarmos o processo. E quando nós passamos o processo do tempo de Deus, da obediência ao tempo que Deus permite, que aquilo que eu queria que acontecesse com um familiar meu, com um amigo meu, com alguém que eu amo, que não está obedecendo a palavra, aquilo me fere, me machuca, mas também me cura, mas também me prepara, mas também me faz crescer, para que com o tempo essa pessoa então possa começar a dar sinais. É como aquele que está quase morto, né? Não tem, e daqui a pouco ele vai dar sinal de vida, né? Vai ser assim a nossa vida com familiares, amigos nossos, pessoas que nós oramos. Parecia que estava morto espiritualmente, não dava nenhum sinal que queria buscar o Senhor. Mas através de nós perseverarmos, através de nós continuarmos buscando ao Senhor, mesmo no processo de dor, mesmo no processo de tristeza, que não há tristeza maior para um familiar, para um amigo, para uma pessoa, do que ela está buscando um propósito, sabendo que aquele propósito é de salvação, é um propósito de bênção, é um propósito de paz, é algo que vai acrescentar na vida dela. Ela tentando passar para outra pessoa e a pessoa esnobando, não querendo, não aceitando. Isso não é fácil, isso dói, isso machuca, isso entristece, mas se nós aprendemos a passarmos pelo processo do tempo, pelo processo da espera, pelo processo do tempo de Deus, do momento de Deus, da hora de Deus fazer, nós vamos crescer, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir e nós teremos lá na frente uma história, um testemunho para contar. Deus está dizendo para mim e para você: ei, espera o meu tempo, é do meu jeito, descansa, persevera, confia, continua crendo, continua adorando, continua buscando, continua caminhando, continua congregando, continua obedecendo, que o mais eu irei fazer. Frase final para nós concluirmos. Em dias de luta, em dias de luta que temos vivido, só há um meio de não sermos abalados pelo sistema corrupto deste mundo: é se apegar a cada dia mais à palavra do Senhor, com uma vida de busca e adoração. Então, para nós podermos vencer esse mundo corrupto, caído, enganoso, esse mundo que não consegue expressar o amor pelo próximo, esse mundo que zomba do nosso Senhor, esse mundo que tem raiva do amor, o amor puro, o amor verdadeiro, não esse amor que eles falam por aí. O amor que eles falam é a prostituição, o amor que eles falam é o adultério, o amor que eles falam é tudo que não presta, não é o amor ágape. O amor deles é só o amor eros, é só o amor da carne.
Mas não é o amor ágape, o amor de Deus, o amor do perdão, o amor da felicidade, o amor da eternidade, o amor que nos consegue constranger para nós nos arrepender e a cada dia mais lutar para ser melhor. Então o tema de hoje: não vos entristeçais. A tristeza não vai me dominar, o inimigo não vai me parar, ele não vai ter força para querer me enganar, ele não vai ter força para querer tirar o meu foco. Que foco é esse, pastor? O foco do céu. Que foco é esse, pastor? O foco da eternidade, o foco da alegria constante que somente o Senhor pode dar. Que você que ouviu essa mensagem, que o Senhor possa falar poderosamente no seu coração. Entenda, a alegria é um estado de espírito que eu e você devemos gerar. Não aceite a tristeza, não aceite o medo, a vergonha, só aceite a felicidade, que é aquilo que Deus tem para você. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até o próximo culto, nós se vemos lá. Fica na paz do Senhor. Um grande abraço. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Glorificado seja o Senhor. Aleluia.